Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Caros ouvintes, bem-vindo ao nosso programa de hoje. Mais uma vez conversaremos com nosso amigo Caliban Calitz, que hoje responderá perguntas sobre a continuidade da vida após a morte. Caliban, seja muito bem-vindo outra vez. Muito obrigado, João, pela renovação do convite. Estou à sua disposição. Perfeito, muito obrigado. Mas Caliban, em nosso último encontro, você falou que muitos acham que existe alguma coisa depois da morte, ou, para reutilizar suas próprias palavras, depois da vida. É uma opinião interessante, mas parece que a ciência oficial discorda dela. Não parece que quem defende essa ideia do pós-morte esteja lutando contra a verdade e mesmo contra os fatos? Em primeiro lugar, João, eu acho que a gente teria que definir o que representa a ciência chamada oficial, né, que você disse. A ciência parece não concordar ou discordar dessa crença, dessa opinião ou ideia, né? E a gente observa, ao estudar a história, que nos últimos 2000 anos, houve uma transição, uma modificação significativa em quem tem o controle da narrativa. Se você estudar a religião, a história da religião, né, após a queda do Império Romano, com a eclosão do cristianismo, isso estamos falando aqui do lado do Ocidente, né, que é onde nós vivemos. Ocidente que eu digo é Europa, né? Que tem conduzido o pensamento nos últimos séculos, né? Até milênios, né? Tem conduzido o pensamento da humanidade. Então a gente observa que tinha uma narrativa que era controlada pelo pensamento religioso, no caso, pela Igreja católica, apostólica, romana, que tinha esse controle da narrativa. Então, ela, com seus dogmas, dominava a sociedade. E o que acontece, ou passou a acontecer, depois da Renascença, né? Nós temos, até a Renascença, até o acontecimento da Renascença, nós vamos ter o mundo girando em torno da religião. A igreja cabia tudo, o poder civil, o poder de julgar, o poder de punir. Qualquer diretriz nós encontrávamos dentro da igreja. O registro do nascimento era feito dentro da igreja. As terras principais dos países europeus pertenciam, lá em grande parte, à igreja. E após ou com a eclosão, a vinda da Renascença, nós vamos assistir um movimento em sentido contrário, uma diminuição desse poder da ciência e um crescimento do poder do pensamento voltado não mais à questão da religião, mas à questão do saber, da ciência, que é chamada ciência atual, né? Os antigos dogmas da igreja, penso eu, eles terminaram sendo substituídos por dogmas científicos, porque a reação, né, ela foi talvez maior ou desproporcional, e a ciência chamada oficial, hoje, ela detém o controle da narrativa. As pessoas falam assim, consulte a ciência para saber se essa coisa é verdade ou não. Antigamente se consultava o terreno da fé, hoje não, hoje se consulta a ciência. E existe um grande dogmatismo também nisso, o que a gente observa que, por exemplo, os modelos cosmogônicos, eles são alterados ou surgem a cada dia. Ontem mesmo eu li na internet
um trabalho de um cientista, né, que estava sugerindo um modelo em que existisse, né, um universo espelhado onde o tempo ele correria para trás. É uma nova ideia, né? Todos os dias surgem modelos pretendendo explicar o nosso existir, o universo onde a gente vive, né? E uma coisa também que limita, no meu ponto de vista, esse dogma científico é que tudo é apoiado nos chamados 5 sentidos conhecidos. E a ciência, ela assumiu um caráter de combater o erro, com certeza. O erro que existia durante a Idade Média, da chamada fé cega, fé impositiva, mas ela não tem, no nosso ponto de vista ainda, o poder de negar a crença, porque ela é, de certa forma, também uma crença, ou várias crenças. Você pergunta aí, né, se estarei eu ou estará quem pensa dessa forma, lutando contra a verdade dos fatos. Será que sou eu que estou lutando contra a verdade dos fatos? Será que não existem pessoas que estão com opiniões contrárias a que eu posso ter, de acreditar que existe também uma coisa depois da morte, né? Também não estão lutando contra a verdade de outros fatos? Eu vejo que existem crenças que também não são apoiadas definitivamente. Vamos supor, o modelo atual, ele é definitivo na ciência? Acredito que não. O modelo religioso, ele é suficiente? Acredito que não também. Eu não acredito, então, que quem acredite, olha aqui, acredito que acredita, né, que fala, né, confusa, né? Eu não acredito que quem tenha uma fé numa vida pós-morte, só por esse fato, ele esteja lutando contra a verdade dos fatos. Talvez ele esteja mais de acordo com determinados fatos, outros fatos. Não sei se eu me fiz claro. Eu acho que a ciência, ela terminou sendo uma espécie de igreja com novos sacerdotes. Os sacerdotes agora são chamados de cientistas e a igreja foi substituída e agora se chama ciência chamada oficial. Nós já até conversamos sobre isso. A ciência, é difícil você falar ciência oficial porque é um conjunto de pessoas, é heterogêneo. Você queria um exemplo de falácia, por exemplo, mercado autorregulador, isso nas teorias econômicas. Isso é colocado como uma verdade científica, eu vou colocar esse científica entre aspas, e na prática você sabe que o mercado não regula nada. Atualmente o que a gente vê é acúmulo de riqueza, você não vê distribuição. Então, essa ideia, por exemplo, era uma ideia pseudocientífica, mas que existiu durante muito tempo. E existe ainda muitas teorias que são, no meu ponto de vista, evidentemente, pseudocientíficas. Assim como alguns acreditam aí que a Terra é plana, e a gente não acredita que a Terra seja plana, evidentemente, né? Mas tem coisas que a ciência ela bate o martelo, tipo que não existe nada depois da morte, que isso para nós, sim, isso é lutar contra a verdade dos fatos que podem sim ser provados. Não sei se eu fui claro, não. Talvez não, né? É assim mesmo, a coisa é assim mesmo. Deixa eu insistir nesse ponto, pois o ouvinte pode achar que a questão ainda não está plenamente resolvida. Mas, Caliban, o que você diria da opinião dos que acham que não existe muito sentido na vida? Ou até mesmo acham que não há sentido algum para a vida? Você está querendo dizer, talvez, os materialistas, né? Aqueles que... ou os existencialistas,
ou aqueles que dizem aí que tudo isso aí é um sonho, que não é nada, que não tem nenhum propósito, que o universo ele não tem nenhum propósito, que não tem nenhuma consequência desse tipo de pensamento na conduta da humanidade. Essa negação, né? Negação do que existe, de que existe um motivo, uma causa, uma finalidade, eu considero uma desfaçatez, eu considero uma loucura. Porque se você observar a natureza, os efeitos da vida na natureza, você vê lá, por exemplo, uma planta crescendo e tudo. Tudo, no menor detalhe, denuncia a existência de uma causa. A planta procura a luz do sol. Aí você fala, não, ela não procura, não, é a luz que atrai e tal. Mas isso é só uma questão de palavras. Esse modelo negativista, a gente tem que ver que ele não nos interessa. A crença de que tudo é matéria. E o que é matéria? Nós teremos que descer a definição de matéria. Hoje, matéria não é mais o que era no conceito, né? O que era 500 anos atrás. A matéria hoje é o que? Feixe energético. Eu não sou cientista, mas a gente estuda, a gente lê. Matéria não é mais, não tem aquela coisa de coisa concreta, de coisa intransponível, de coisa sólida. Não existe, a matéria pode ser derretida. Alguns dizem que, alguns livros espiritualistas que eu já li, falam a matéria é luz coagulada. Então, esse conceito de matéria, aliás, o que tem dentro na matéria, hoje é espanto, é um espanto atrás do outro. Então, eu acredito que tenha que ter, sim, um sentido na vida ou no universo, porque senão parece uma brincadeira de mau gosto, né? Para que existe civilização? Para que existe legislações as mais variadas? O que existem regras? Tudo isso não tem nenhuma finalidade, não serve para nada. Então, eu acho assim que esses que pensam dessa forma, eles terminam trabalhando contra a própria humanidade. Tem alguns que são famosos, né? E aí? Tá? E aí? Eu acredito que exista, sim, um propósito, uma ideia no universo. O que é o que parece no exame da natureza, quando o cientista ele descobre e pode comprovar uma lei do mundo material. Aquela lei, ela se repete sempre. Se você colocar nas mesmas condições a repetição disso, é porque tem uma lógica naquilo tudo. Senão seria uma coisa aleatória. Cada hora aconteceria uma coisa diferente. Como é que eu posso dizer que não existe finalidade numa coisa que tem uma ordem, que sempre ocorre do mesmo jeito? Os planetas aí não estão saindo, voando de qualquer maneira, existem órbitas, isso tudo pode ser calculado. A gente pode dizer, o cometa tal vai passar aqui perto do nosso sistema solar aqui daqui a tantos anos, e aí se comprova isso. Como? De que maneira não existe um pensamento? Ora, todo pensamento deverá ter um motivo. Dá para sentir que existe uma ideia por trás do universo. Eu não sei se as pessoas sentem, talvez não, talvez a maioria das pessoas esteja realmente preocupadas com o seu dia a dia, com o seu ganha-pão, né, com o existir, né, e terminam em não dando importância para isso e toquem a vida assim de uma forma inconsciente, e só vão preocupar com a vida quando a vida ameaçar lhes faltar. Eu acho que é um pensamento, esse pensamento de que não tem propósito, ele é infantil e bastante imaturo, é o que eu penso.
Bem, me perdoe por continuar batendo nessa tecla, mas eu gostaria de notar que entre esses famosos, né, que defendem que não existe nada após a morte, estão muitos sábios, pessoas eminentes em suas áreas de pesquisa, escritores de renome, etc., né? Não seria essa crença, então, no além-túmulo, apenas um delírio do povo para fugir-se da realidade? Não existe nisso um certo fundamentalismo ou até mesmo fanatismo religioso? Ora, pessoas de renome, você falou pessoas de renome, fama, né? Renome é fama. Muitas vezes, uma pessoa famosa, ela nos surpreende por uma opinião que nos desconcerta. Só o fato de ser, você fala renome no campo científico, acredito, né? Porque normalmente as pessoas falam assim, o cantor tal lá, ele não acredita nisso, o político tal ou qual, ele não pensa dessa forma. Ora, considerando dessa maneira, realmente a opinião das pessoas públicas, pessoas conhecidas, ela não tem relevância para mim. Agora, se você fala, por exemplo, o conjunto de pensadores, de filósofos, de cientistas e tudo, aí sim eu vou considerar. Ou seja, a pessoa tem que ter, para mim, para dar opinião sobre essas questões, ela tem que ter alguma autoridade para falar sobre aquele assunto. Não basta ser uma pessoa, só porque aquela pessoa é famosa, então eu vou obedecer ao pensamento dela. Esse é um paradoxo na nossa civilização aqui, chamada civilização cristã ocidental. Porque a nossa civilização ela surgiu desse confronto, né? A nossa civilização atual, né? Do confronto da civilização que existia na Europa com os abusos da fé religiosa, da fé cega, e depois nós tivemos um movimento de reação, como eu disse, que veio sempre, lógico, mas de uma forma mais intensa a partir da Renascença, né? E essa reação, eu acho que é a causa desse paradoxo atual. É a fonte do niilismo, do existencialismo, do charme que existe em negar. A pessoa é filósofo, a pessoa coloca uma barba de um certo jeito, penteia o cabelo de um certo jeito e fala não. E diz que não acredita, ri muitas vezes dos nossos questionamentos. Eu cito como um exemplo desse paradoxo a questão do que eu já falei do cientista William Crookes, que foi encarregado de estudar o fenômeno espírita. E qual que era a ideia da academia? De mostrar que era uma fraude. E o Crookes, ele não chegou a essa conclusão, ele chegou à conclusão oposta à intenção da comissão que o instituiu. Ele chegou à conclusão que aqueles fatos, eles eram verdadeiros. Ora, o que aconteceu com o Crookes? Quando ele chegou a essa postura, né, de dizer que aquelas coisas aconteciam mesmo, as pessoas começaram a falar que ele tinha enlouquecido, que ele tinha ficado maníaco. Ou seja, quando não concordou com aquela proposta, né, de negação, pronto, então nós vamos negar aquele que nos negou. Então, a religião, ela acredito que, de um ponto de vista mais abrangente, ela nunca vai deixar de existir na humanidade. Os dogmas da igreja, como eu disse lá para trás, eles terminaram sendo substituídos. Aquelas crenças antigas, rituais, foram substituídas. Hoje existe sim, um fundamentalismo, você falou aí, né, de delírio e tudo, né? Será que a religião é apenas uma coisa delirante? Existem, sim, muitos excessos no campo religioso. Tem coisas realmente que já não param de pé, por exemplo. Você negar que a Terra tem
alguns bilhões de anos. Isso não faz mais sentido. Não faz mais sentido sustentar crenças e costumes de povos que já desapareceram aí há 3, 4 mil anos atrás. Não faz sentido você acreditar sob palavra e textos bíblicos sem procurar um estudo de hermenêutica. Mas acontece que a Bíblia, ela realmente, muitas vezes, caiu na mão de uma pessoa que não estudou. Eu tenho uma experiência, eu trabalhava em uma empresa e a ascensorista do prédio onde eu trabalhava, ela vivia lendo dessas Bíblias de bolso. E aquilo ali é uma coisa fantástica, né? Você ter a pretensão de colocar todo o conhecimento da humanidade num livro de bolso, realmente é uma coisa tentadora, uma coisa mágica, né? Então eu acho que existe sim muito fundamentalismo, existe sim muito delírio, mas eu acredito que a ideia religiosa, ela está acima disso. Então tudo tem causa. A existência desse fundamentalismo atual, aqui do século que nós estamos vivendo, o século XXI, do meu ponto de vista, é uma reação ao exagero da reação dos humanistas e dos negadores contra a religião. Então, é um movimento que parece assim uma sanfona, né? É um efeito sanfona nessa luta. Ora pende a sociedade para um lado religioso, ora pende para um lado negador, e vai se aproximando, talvez até chegar num ponto de equilíbrio no futuro, onde nós não negaremos tanto os fatos que a ciência chama de sobrenaturais e também não acreditaremos tanto nesses fatos. Essa contra-reação atual, ela realmente é preocupante, né? A existência de pessoas que querem colocar um Estado sob o controle de uma ou outra religião da nossa época. Eu acho que nesse ponto, sim, existe, sim, fanatismo, mas não em todos, não é todo. A gente não pode desmerecer todo o trabalho da religião ao longo da história por uma situação momentânea que está ocorrendo e que a gente percebe um crescimento desse fundamentalismo e desse fanatismo. Então, essa questão de sábios, né, pessoas eminentes aí, defenderem a negação, isso, para mim, está naquela reação. Ainda estão naquele momento inicial lá da Renascença, e aquilo lá já passou. Né? Não pode mais continuar. Por exemplo, mesmo no marxismo, né, que muitas vezes as pessoas querem soterrar tudo que existe de crença. E isso não é possível. Isso gera reações. É o que a gente assiste no mundo atual. Agora, você pergunta para mim, eu sou contra ou a favor das ideias marxistas? Isso é outra questão, tá? Caliban, muito bem explicado e tudo. Mas você vai concordar comigo que muitos não se convencerão com esses argumentos, não é verdade? Muitos ainda perguntarão: verdade. E se de fato existe somente um nada depois da morte? E se a religião for apenas um ópio do povo? Como ficamos? Aí essa questão aí complica, né, João? Essa questão do ópio do povo que você falou, né? Se a religião é o ópio do povo. Se nós formos estudar a história, por exemplo, a história da Rússia, antes da Revolução de 1917. A Rússia vivia, em 1917, ela vivia ainda na Idade Média. Ela não tinha passado por nenhuma das fases da Europa, que a Europa passou pela fase lá da Renascença, pela fase do Iluminismo, do Enciclopedismo. A Rússia vivia em plena Idade Média, num regime de escravidão brutal. Muitas vezes o trabalhador, ele, numa fábrica lá daqueles tempos lá,
ele era abusado ao ponto de não ter limite de trabalho, nem com no respeito à fragilidade da mulher ou de uma criança, a gente sabe disso. E o que acontecia muitas vezes lá na Rússia? Muitas vezes o sacerdote lá da igreja ortodoxa lá, ele ia conversar com os trabalhadores para tentar, isso durante os ofícios religiosos lá, nas missas e tudo, né? Para que o trabalhador ele não se revoltasse com aquela situação massacrante. Então, essa questão do ópio do povo, do meu ponto de vista, tá? Estou falando que é o meu ponto de vista, vai surgir muito dessa situação em que realmente o sacerdócio organizado, ele foi durante séculos, e talvez ainda seja em menor escala, aliado das elites escravocratas do planeta. Olha o país, né, o nosso país, o Brasil. Ele tem uma origem aí profundamente vinculada à escravidão. O sistema monárquico, ele só hoje que se desvinculou da escravidão após a Revolução Industrial. Então, nós sabemos aí que as condições eram péssimas e ainda são em muitos lugares no mundo. Então, se realmente não existir nada ou nada existir, né, aí nós realmente estamos perdidos. Se o nada for verdade, nós estamos perdidos. Eu não vejo, se o nada for verdade, eu não vejo motivo para mais outros nadas. Para mim, um nada é suficiente. Se o nada for verdade, realmente for verdade, se existir isso, né, que se insistem, né, que o nada é nada depois da morte, não tem motivo, não tem finalidade, eu não vejo mais motivo para pensar, eu vou sentar ou deitar e vou esperar acabar esse pesadelo, que é um pesadelo interessante, porque nos pesadelos normais você acorda, né? Mas nesse tipo de pesadelo, como o nada existe ou não vai haver coisa alguma após a morte, então você não vai acordar do pesadelo. Qual que é o sentido disso tudo? Viver, sofrer, lutar para nada? Esse modelo materialista, né, para que ele serve? Se nós nada aproveitaremos do futuro, se nós não vivemos para desfrutar o futuro pelo qual lutamos, que será gozado por outros com os quais nós não teremos nenhuma relação além do DNA, isso é uma maluquice. Você imagina, diz assim, por que vocês trabalham, então, pela civilização? É pelo futuro da humanidade. Mas você acredita que você vai estar lá no futuro? Não, vão ter os meus descendentes ou as próximas gerações. Esse pensamento, ele nos parece tão sem sentido, ele parece a doutrina católica do pecado original lá do Adão, só que é o contrário. No caso lá do Adão, daquele conceito de pecado original, a gente observa que as pessoas, pretendeu-se que as pessoas arcassem com prejuízos que elas não provocaram. Foi pelo o erro do seu antepassado, né? No caso lá, o Adão e Eva. Né? Mas você não tem relação a não ser talvez um fiapo de DNA lá com esse Adão aí, ou que palavra difícil, né? Com esse Adão que foi colocado como esse modelo original da religião. Então, por que eu estou falando assim que parece o pecado original ao contrário, né? Porque aqueles que acreditam numa luta pela civilização, mas não acreditam na sobrevivência da alma, eles terminam não atendendo ao mínimo conceito de justiça aqui mesmo no mundo, que dá a cada um de acordo com o seu mérito. Uma pessoa não pode ser presa por um erro do seu avô. Aqui. Não existe isso em nenhuma legislação de nenhum país, a pessoa ser presa pelo erro do seu antepassado.
Mas por que que uma pessoa poderia receber do mérito de uma coisa pela qual ela não lutou também? Porque muitas vezes a gente fala, a gente conversando com amigos até que são marxistas radicais, né? Eles falam, é preciso lutar mesmo pelo bem da humanidade, e nós somos despojados porque nós não pensamos de nós mesmos. E eles não vão nem existir, né? Esses que acreditam realmente que o nada existe, né? Que não tem uma finalidade lógica. Me parece, do meu ponto de vista, um novo gênero de loucura. Assim como existia aquela loucura religiosa de você acreditar que Deus estava dentro da sua casa olhando você, né, do que você estava fazendo, estava vigiando o seu sexo e tudo, esse tipo de Deus, né, que está na frente lá do batalhão, do país e tudo, isso era uma loucura religiosa. Agora, essa é para mim, uma nova loucura que surge, né? Você trabalhar sem propósito e sem nenhuma finalidade e sem nenhuma justiça, né? Porque não existe justiça. Então, as gerações futuras, elas vão beber de água mais limpa e nós não, só porque nós chegamos primeiro, então nós não vamos beber dessa água limpa também, nós vamos sempre estar submetidos a esse prejuízo de termos vindo em primeiro lugar? Eu não acho isso nem um pouco lógico, né? Acredito até, João, que essa questão aí da vida depois da vida, como eu falo, ela é uma questão controvertida, mas tem coisas muito mais controvertidas do que isso, que guarda uma relação, do meu ponto de vista, lógica, que é a vida antes da vida. Essa que eu acho que é uma questão mais interessante, né? Porque dessa vida depois da vida, eu comungo dessa ideia. Eu não tenho problema nenhum em dizer que acredito que existe a vida depois da vida, ou como dizem aí, a vida depois da morte, né? Mas isso é para outro dia, né, João? Temos muito assunto para outro dia. Bem, vamos ficando por aqui, agradecendo o nosso caro ouvinte pela sua audiência e, mais uma vez, ao amigo Caliban Calites pela participação e comentário sempre oportuno. Muito obrigado. Ô, João, você me perdoe, muitas vezes aí eu não consegui concatenar o meu pensamento, porque eu sou, como eu disse, mais um, tá? Não sou nenhum sábio, não sou professor de nada, né? Eu gaguejo quando falo, eu tenho dificuldade muitas vezes, mas eu tenho essa crença, assim, acredito que exista essa vida depois da morte. Agora, essa questão aí da religião, essa coisa do ópio do povo, como eu disse aí, também existe isso. Não quer dizer que eu comungue também com todas as ideias religiosas aí, que me parecem muitas vezes sem sentido. É o que eu tinha a dizer, espero aí que eu tenha sido ouvido, né, pelo menos. Agradeço a você aí por essa renovação de oportunidades. Não, o prazer é nosso. É isso aí. Tudo de bom para você, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!